Paz do Senhor, minha amada. Saudade, hein? Te esperando aqui no Goiás pra gente fazer uma live juntas, hein? Tudo bem, Gabriela? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Vamos iniciar hoje mais uma live e hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. A paz, missionária Laurene. Nós vamos falar sobre oração. Nós estamos falando nesses dias sobre os pilares da vida cristã, né? Nós iniciamos com a fé. A outra quinta nós falamos sobre o estudo, né? O conhecimento e a doutrina, que é a palavra de Deus. E hoje nós vamos estar mais um dia falando dos pilares da vida cristã e hoje vai ser sobre oração. Amém? Então, sem mais demoras, eu quero convidar você a prestar bastante atenção. Nós vamos iniciar com uma leitura bíblica que se encontra lá em Salmos 128. Salmo 128 diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Essa palavra aqui é uma promessa daqueles que temem ao Senhor, obedecem os seus mandamentos e andam segundo as instruções do Senhor. Amém? Então, para a gente iniciar essa live de hoje, eu quero convidar você, aí onde você estiver, a tirar um pouquinho o seu tempo para a gente estar orando ao Senhor, abrindo nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, para que cada instrução que o Senhor liberar para nós nesse dia, que ela venha estar gravada no nosso coração, que nós não venhamos perder essa palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu consagro essa live a Ti agora. Pai, eu abro o meu coração e a minha mente para receber do Senhor as instruções que vêm do céu. Pai, que essa palavra hoje seja cada dia mais direcionada do Teu Espírito. Que ela não venha cair no esquecimento, ó Pai, mas que ela venha estar gravada no nosso coração e venha estar latente à nossa mente, ó Pai. Que nós não venhamos nos esquecer dela, Deus, na correria do dia a dia ou as adversidades que chegarem até nós, ó Deus. Mas que essa palavra, Deus, venha nos orientar, venha nos dar suporte, ó Pai, para que nós venhamos estar cada dia mais firmados em Ti. Cada dia mais entregues, ó Pai, em louvor da Tua glória. Cada dia mais entregues, ó Pai, em cumprir o Teu chamado, em cumprir a Tua vontade, em cumprir o Teu propósito, ó Pai. Em nome de Jesus, eu consagro a Ti este momento, ó Pai. Que o Senhor venha visitar cada uma dessas pessoas, ó Deus. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Se for com cura, Pai, libera a cura sobre essa pessoa agora. Se for enfermidade na alma, Pai, que venha ser liberado sobre a vida dessa pessoa neste momento, ó Deus. Em nome de Jesus. Se seja no financeiro, ó Pai, que o Senhor venha trazer a luz, ó Pai. Abre porta onde não tem. É o que eu te peço, Senhor, nessa noite. Visita cada uma dessas pessoas, ó Deus, que vão estar comigo agora e outras que vão ouvir depois essa live. Mas que elas venham ser impactadas pelo Senhor, constrangidas pelo Teu amor, e que em cada momento, ó Pai, que em cada instante, elas possam ver a mão do Senhor conduzindo, ó Deus, a vida delas, ó Pai, mostrando que é o Senhor que cuida, é o Senhor que faz,
é o Senhor que desfaz, é o Senhor que refaz. Tudo é na permissão do teu nome, ó Pai. Então eu te consagro este momento a ti e glorifico o teu nome pela oportunidade de trazer, de anunciar a tua palavra e ensinar conforme a tua palavra está escrita. Em nome de Jesus, obrigado a cada uma de vocês que entrou aí. Convide mais mulheres para estar conosco nesses estudos. Igual eu falei na primeira live, antes era presencial, mas aconteceu algo e agora a gente está fazendo online. E eu creio que é uma oportunidade que o Senhor está te dando de aprender mais da palavra dele. Então, como hoje nós vamos falar sobre oração, eu quero convidar você, se você não teve acesso às outras 2 lives que a gente fez, eu quero convidar você a ir lá no nosso canal do YouTube. Eu salvei elas, mas eu coloquei lá no YouTube. Amém? E no link da bio tem o link do canal do Telegram. Lá eu envio todas as apostilas. Inclusive hoje tem 2 apostilas em PDF que já está lá no nosso canal do Telegram. Então é muito importante, é um material muito bom. Se você tem acesso ao Telegram, não perca essa oportunidade. E tem outras apostilas lá de outros propósitos que nós fizemos. Tem coisas maravilhosas lá no nosso canal. Oi, Ana Luísa, tudo bem? Tudo ótimo, esperando a torta. Então vamos lá para nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre oração. E Romanos 12:12. Efésios 6:18, Colossenses 4:2. Essas palavras nos direcionam. Tudo isso que eu vou ministrar aqui agora, tudo isso que eu vou falar aqui agora, tem na apostila, que está em PDF lá no Telegram. Então, se você quer ter acesso a tudo isso que eu estou falando, essas passagens bíblicas, estão tudo lá, amém? Então, se você quer pegar essas palavras e já instruir outras pessoas, é muito de Deus. Amém? Você fica rindo, né, Ana Luísa? Então, qual que é a maior necessidade hoje do povo de Deus? Oração. Então, irmã Laurene, se você já tem o Telegram, tá tudo lá no Telegram, tá? Essas, entre outros estudos que estão lá, tudo em PDF. As de hoje eu já mandei lá também. Então, qual que é a maior necessidade do povo de Deus hoje? É a oração. E eu quero dizer que não é fácil para o povo de Deus. Amém, Adriane. Nossa, muito bom estar com vocês, pessoal da Bahia. Vocês sabem que vocês moram no meu coração, da minha família. E espero que, em nome de Jesus, Deus nos permita ir aí novamente. Meu coração se alegra em saber que vocês estão aí e tem a oportunidade de serem abençoadas por essa palavra. Eu creio que, em nome de Jesus, Deus vai nos dar a oportunidade de ir de novo. Tá tudo no link da bio. Link da bio tem o canal do YouTube, canal do Telegram. Paz do Senhor, irmã Cristiane, saudade, hein? Te espero domingo tem ceia. Então, gente, tem lá. Aí você só clica no link se você já tiver o Telegram. E Raquel, sejam bem-vindas. Lá no link, quando você vai pro canal do Telegram, por que eu optei pelo Telegram? Porque o WhatsApp, ele apaga as mensagens do grupo. Então, se você entrar no grupo do WhatsApp hoje, você já não vai ter acesso às informações que foram deixadas antes. Lá no Telegram, ele não apaga. Então, qualquer momento que você conseguir entrar lá, você vai ter acesso a todos esses estudos que já estão lá. Então, por isso que eu optei pelo Telegram, para não perder e qualquer momento vocês têm acesso. Amém? Então, vamos falar sobre oração. Nós falamos sobre fé e eu sei que, como eu sempre digo, toda vez que o Senhor libera uma palavra, o Senhor vai liberar para que nós possamos vivenciar essa palavra na pele. Como eu testemunhei na live passada que sobre a fé, quando eu falei sobre fé, o Senhor veio e me provou na fé.
Então, gente, eu tenho visto, assim, só de ministrar para vocês o quanto Deus tem ministrado no meu coração. Então, é algo poderoso, não perca não. Tá lá no YouTube também a outra live da fé e a live que eu contei o testemunho. Então, se vocês quiserem saber o testemunho, vocês correm lá depois. E sobre oração? Nós sabemos que nós estamos vivendo em tempos difíceis, tempos de trevas, onde o inimigo das nossas almas tem feito o que ele bem entende e ele tem ganhado território até no nosso meio. Como a gente falou na live passada sobre conhecimento e doutrina, como é que ele tem nos enganado? Através, Pai do Senhor, irmã Deni, através da falta de conhecimento. Lá o profeta Oséias já profetizava há muito tempo antes de Cristo que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando eu conheço a palavra, então fica mais difícil o inimigo tentar me seduzir ou tentar me enganar. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Como nós falamos, a necessidade de estudar a palavra, de conhecer a palavra, para que ninguém venha nos enganar, hoje nós vamos falar sobre o quê? Oração, que é a maior necessidade do povo de Deus. Eu estou falando por experiência própria, como é difícil a gente tirar o tempo de oração, se a gente não for e ir contra a nossa vontade, nós vamos deixando para depois e passamos dias e dias e não conseguimos orar. Por quê? Por conta do peso espiritual que nós estamos enfrentando nesses últimos dias. Então, nós precisamos orar que tanto, que jeito que eu preciso orar? Nós precisamos orar intimamente, porque é através da oração que eu vou conhecer quem é o meu Pai. É através da oração que eu vou saber qual é a vontade do Senhor, que eu vou entender os princípios, aquilo que agrada e aquilo que desagrada ao Senhor. Quando eu estudo a palavra e tenho meu momento de oração, eu vou ficando mais íntima daquele que me criou, do meu Pai, daquele que me salvou, que me tirou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. E eu preciso orar que tanto, frequentemente, repetidamente, continuamente, regularmente, constantemente e sistematicamente. Eu não posso deixar de ficar, eu vou orar 2 minutinhos antes de dormir. Deus, obrigado pelo meu dia, abençoa a minha noite, amém. Isso é oração? Podemos dizer que sim, mas o Senhor quer relacionamento com a gente. Como eu sempre digo, o Senhor quer se relacionar com a gente. Desde do jardim do Éden, o Senhor vem mostrando isso para nós. Que o que ele sempre buscou foi relacionamento com os seus filhos. Foi isso que perdemos quando caímos no pecado. Então, esse tipo de relacionamento. Por que Jesus veio? Para reatar este relacionamento. Então, nós precisamos entender o quê? Eu não posso viver, eu não posso estar estruturada como um cristão, como um pequeno Cristo, como representante de Cristo, se eu não estudo a palavra e se eu não tenho uma vida de oração. São 2 pilares que nós precisamos estar alinhados. Então, eu só abro a minha Bíblia no dia do culto. Ou eu só abro a minha Bíblia quando eu vou fazer algum tipo de campanha. Isso não é relacionamento. Você acha que um casamento duraria se eu falasse com a pessoa 5 minutos, uma vez por semana? Não vai durar, porque relacionamento é construído a partir de diálogo, de intimidade. Então, isso precisa ser construído. Precisa ser construído entre você e o Senhor. E o porquê? O véu foi rasgado, então você não depende de um missionário, você não depende de um pastor, você não precisa de uma oração de fogo para que o Senhor venha abrir o céu sobre a sua vida. Não é isso. Quando você começa a orar, você sabe que a sua oração passa assim do teto. Você entende que a sua oração tem poder e você vai, muitas vezes você não vai conseguir falar, você vai chorar e o Senhor já vai interpretar tudo aquilo. Mas o que o Senhor... mas para que eu preciso orar? Sendo que Deus já conhece tudo da minha vida. Ele sabe qual é a minha necessidade. Mas Ele quer ouvir de você. Qual é a sua necessidade? Ele quer ouvir de você. Quando você encontra um amigo, seu amigo sabe que você está trabalhando. Sabe que você tem a sua rotina normal, não sabe? Mas quando você encontra um amigo, você vai falar, nossa, mas hoje não foi, no trabalho aconteceu isso lá em casa, nossa, eu preciso tanto que você me ajude em oração.
A gente não faz isso? A gente vai relatando cada passo que aconteceu na nossa vida desde o nosso último encontro com nosso amigo. Então, por que com Jesus eu chego lá e quero chegar diante de Jesus com palavras bonitas, com vocabulário que nem eu sei o que significa, mas eu quero falar para ele. E ele está dizendo que nós não somos mais servos, mas agora nós somos o quê? Amigos. Então, nós podemos falar com ele: pai, hoje o dia foi difícil. Nossa, pai, hoje foi calor, tá intenso esse calor aqui, mas eu glorifico o Senhor porque eu tô sentindo calor. Tem outras pessoas que estão presas aí numa cama de hospital, que nem sabem o que está acontecendo. Muitas vezes estão em coma numa UTI, e eu te agradeço, pai. Então, a gente precisa criar o hábito de relacionar com o Senhor e ter Ele como nosso amigo fiel, porque Ele é. Deitar no colo dele como um pai. Sabe uma criança pequena, quando você chega em casa, os pais aí, e a criança sai correndo assim, ai, que saudade. É isso que o Senhor quer, essa dependência, essa necessidade nossa, de que quando nós passamos o dia sem falar com Ele, a gente chega correndo e fala: pai, que saudade. Pai, que saudade que eu tava de falar com o Senhor, que saudade que eu tava de sentir o teu abraço, de sentir a tua presença. Deixa eu deitar no teu colo, pai. Então, é isso que o Senhor quer. Então, precisamos o quê? Repetidamente, frequentemente e intimamente, para que seja construída essa relação com o nosso pai. E o que acontece com quem ora? Cresce na intimidade com Deus, cresce na santificação. O que é santificação? Quando eu estou separado e as coisas da carne já não me satisfaz mais, não me atrai mais, né? Então, a santificação é essa separação. Então, quanto mais eu oro, mais fica fácil eu vencer o pecado. E torna-me o quê? Forte e preparado para enfrentar as adversidades. Então, tudo aquilo que chegar diante de mim, se eu estiver em oração, se eu estiver vivendo conforme a palavra de Deus para a minha vida, o que vai acontecer? Eu vou estar preparado para enfrentar. Pode acontecer o que tiver que acontecer na minha vida, porque tem coisas que vão chegar. Não quer dizer que por motivos de eu ter esse relacionamento de intimidade com o Senhor, Ele vai me privar de viver coisas ou vai me privar de certas provas. Não. As provas servem para quê? Para aumentar o nosso nível de intimidade com Ele. Toda vez que nós somos provados, nós chegamos mais perto dele e nosso nível de intimidade aumenta. Então, quando eu oro, quando eu estou nesse relacionamento com o Senhor de mais intimidade, eu estou preparada para cumprir a minha missão. Qual é a minha missão? Sabe qual é a sua missão? Então, vou te dizer agora. A sua missão é cumprir a vontade de Deus. É continuar aquilo que Jesus deixou para mim e para você fazer. É levar o evangelho dele, é viver o evangelho dele. E eu não estou dizendo que levar o evangelho é você sair atrás de púlpitos para pregar, pegar um microfone, não estou dizendo isso. Levar o evangelho é quando você tem a oportunidade de dizer sim para o pecado e você diz não. Isso daí é levar o evangelho. Quando uma pessoa necessita de ajuda, está passando por algum tipo de necessidade e o Senhor escolhe você para abençoar essa pessoa, nesse momento você está levando o evangelho, porque você está sendo o quê? A extensão das mãos do Senhor na vida daquela pessoa. Então, não espere chegar só em cima de um altar para agora sim eu posso ministrar. Não. Ministrar a palavra de Deus significa: a paz do Senhor, seja bem-vindo. Ministrar a palavra de Deus significa o quê? Eu viver todos os dias conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que está escrito na palavra. Então, o que significa isso? Eu não vou mais ser atraído para as coisas deste mundo. Agora eu estou sensível à voz do meu Espírito Santo. Então, a minha missão aqui é continuar, é representar o Senhor aonde quer que eu vá. Entendeu? Ah, mas eu preciso agora me fechar e eu vou ficar só lendo a Bíblia, só estudando. Não é. Você precisa ser Jesus aonde Ele te colocou. Seja no trabalho, seja na escola, seja numa multidão de pessoas que pecam, seja no meio da tua família que ainda não conhece Jesus.
Jesus te escolheu para você estar no meio deles, para fazer a diferença. Não só fazer, mas ser a diferença. E não quero dizer para você chegar lá bancando de que conhece tudo e que eu sei tudo e que é a palavra de Deus. Não. Você precisa atrair essas pessoas para Cristo. E quando a gente chega sabendo demais, impondo demais, colocando regras demais, em vez de ganhar essas pessoas para Jesus, nós acabamos afastando elas. E torna mais difícil para que elas sejam alcançadas, porque agora o coração delas fica resistente à palavra de Deus. Então, quando a gente está nesse projeto de oração, esse relacionamento com o Senhor, significa o quê? Eu conheço a minha missão, eu sei para que eu estou neste mundo, eu sei por que Deus me chamou, eu sei por que Deus me escolheu. Mas se eu não tiver esse relacionamento, eu vou ficar procurando de galho em galho, pulando de revelação em revelação. Ai, para que eu nasci? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? O chamado da fulana é cantar, o chamado do outro é pregar. E qual é o meu chamado? O meu chamado é ser extensão da igreja na terra. O meu chamado é continuar aquilo que Cristo deixou para que eu fizesse. E o meu chamado é para que eu represente Jesus aonde eu estou. Entendeu? Quantos escândalos nós temos visto esses dias? Porque o nosso inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Às vezes nós brincamos de ser crente. Às vezes nós brincamos de ser cristão. Mas o nosso inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Então, a todo instante, ele está fazendo o quê? Que as pessoas que estão envolvidas na obra de Deus caiam em escândalo. Para quê? Para que venha desacreditar da palavra de Deus. Então, se você continua de pé, é porque o Senhor está permitindo que você seja a extensão dele aonde ele te colocou. Amém? E o Senhor, Jesus, ele é o nosso exemplo sobre oração. Porque de madrugada Jesus orava, os relatos estão lá em Marcos 1:35. Passava a noite em oração, até que os discípulos muitas das vezes dormiam, né? E ele falou, mas não podem vigiar comigo nem uma hora. Lucas 6:12 relata isso. Antes de iniciar o ministério dele, ele orou. Então, quando eu devo orar? Jesus nos ensinou passo a passo de como ser filho. Jesus nos ensinou passo a passo de como caminhar com ele. Então, por que eu não sei? Porque eu não estudo a palavra. Então, se eu estudo a palavra, se eu conheço a palavra, eu sei o caminho que eu devo seguir. Eu sei quais passos eu devo dar, qual degrau eu devo subir. Entendeu? Antes de escolher os 12 discípulos, quem aí faz um momento de oração, um propósito de oração, antes de dar resposta a algum projeto seu? Jesus só concretizou a escolha dos discípulos depois que ele orou. E às vezes nós oramos o quê? Deus abençoa isso que eu estou indo lá fazer. Eu não oro, Pai, qual é a tua vontade nesse projeto? É isso que o Senhor quer que eu faça? Não, eu vou lá e falo, Deus abençoa isso. Se não for do Senhor, vai acontecer alguma coisa e não vai dar certo. Não é isso não é relacionamento. É igual os casamentos de hoje em dia. Eu vou casar, se não der certo eu separo. Isso não é relacionamento baseado na palavra de Deus. Entendeu? Então, o que a gente precisa buscar? Aprender sobre a palavra, porque lá está tudo claro para que a gente possa fazer. E a palavra é revelação. Eu preciso estar o quê? Intimidade com o Pai. Que se eu não tiver intimidade com Ele, eu não vou entender qual é a vontade. E aqui que em Romanos 12:2 fala o quê? Todo mundo fala da questão da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Essa é a vontade de Deus. Só que antes de chegar nessa parte, o versículo fala o quê? Sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a vontade do Senhor, que é o quê? Boa, agradável e perfeita. Então, a gente esquece de ler os versículos inteiros. Isso é uma coisa muito difícil. Então, o que acontece? Para que eu experimente a vontade de Deus, eu preciso transformar a minha mente. As coisas que são do passado não servem para Jesus. Meus carrapichos do pecado não servem para Jesus. Então, por isso que ele fala lá em Romanos 12, o quê?
Nós precisamos transformar a nossa mente, transformar o nosso entendimento, para que eu possa experimentar a vontade dele. Então, se eu continuar com as práticas erradas, se eu continuar com os meus pensamentos errados, se eu continuar, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não vou experimentar a vontade de Deus. Pode vir a profecia que vier, se eu não transformar a minha mente, eu vou ficar sem vivenciar grandes coisas que o Senhor tem para a minha vida. Eu preciso o quê? Transformar o meu entendimento. O que significa transformar o entendimento? O que eu sei, a bagagem que eu carrego não serve. Eu preciso me transformar e colocar na minha mente a palavra de Deus. É ela que vai me fazer experimentar a vontade de Deus. É ela que vai me fazer desfrutar das promessas que ali estão escritas, que muitas das vezes nós não sabemos. Por quê? Porque a gente não conhece a palavra, não tem intimidade com o Senhor, não tem relacionamento com Ele. Então, existe alguns tipos de oração que a gente, Salmos, ele nos ensina alguns tipos de oração. Tem também na apostila. Ação de graças. Salmo 92, do verso 1 ao 5, é um modelo de oração, como nós devemos orar. Então, o rei Davi, nos ensina vários tipos de oração. Ele era um adorador, né, por excelência, era um homem reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Então, a vida dele foi baseada num campo, sendo pastor de ovelhas, mas ele mantinha um relacionamento. Entendeu como Davi vivia num campo cercado de ovelhas, mas ele tinha relacionamento com o Senhor. O Senhor falou que Davi vai ser o rei, que eu vou ungir. Então não importa onde você esteja, o Senhor olhou para você, o Senhor te separou. Ah, mas o fulano sabe mais, o outro é maior em Deus. Não, se o Senhor te separou para uma obra, é você que vai fazer. Lembra quando Samuel vai lá ungir Davi? Vem os irmãos dele e até Deus fala o que para Samuel? Samuel, você está olhando para a aparência, eu olho para o coração. Tem gente que tem aparência de ser cristão, tem gente que tem aparência de que prega demais, tem gente que tem aparência de que canta demais, mas lá no secreto não tem esse momento de oração, não tem relacionamento. Faz porque é um dom. Pregar é um dom que pode ser aprimorado. Hoje tem vários cursos, tem curso de oratória. Então, se eu faço oratória, eu sei me comunicar e eu sei comunicar até com o ambiente que eu estiver inserido. Através das pessoas que eu estou vendo, quando você faz curso de oratória, te ensinam a falar conforme a plateia. Entendeu? Então, mas prega demais, sabe demais. Hoje, isso não quer dizer que seja homem ou mulher de Deus que prega demais. Se você for procurar na internet, tem milhares e milhares de esboços de pregação. Então, o que vai nos fazer diferente é quando Jesus falar assim, este é meu servo, este é meu filho amado em quem tenho alegria. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos de reconhecimento de homem, nós não precisamos de aplausos de auditório, nós precisamos ser reconhecidos pelo Senhor. Porque no grande dia, nós vamos comparecer diante dele e vai ter alguns que ele vai falar, afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Então, nós precisamos ser conhecidos de Jesus. Não importa quantas pessoas me conhecem, a multidão que vem atrás de mim, eu preciso ser reconhecido por Jesus, ser conhecido por ele. Outros tipos de oração, adoração, Salmo 113, de 1 a 6. Confissão. Essa oração aqui de adoração é quando que eu vou trazer palavras que elogiam o Senhor. É um momento só para Ele, que eu vou elogiar, eu vou agradecer e vou trazer palavras que enaltecem o nome dEle, que eu reconheça a glória dEle, que eu reconheça o sacrifício dEle. Então, esse momento dessa oração é adoração, é só exclusiva para o Senhor. Então, esses tipos de oração aqui que eu estou falando para você, deveria conter em cada momento nosso de oração. São 5 passos.
Quando a gente está ministrando para as crianças, a irmã Laurene está aí, ela é especialista com as crianças. A gente ensina as crianças o quê? A orar com os dedos. Então, cada dedo é um tipo de oração. Então, agora eu vou orar por isso, eu vou orar por isso, vou orar por isso, para a gente não se perder. Então, a primeira oração, ação de graça. O que significa ação de graça? Eu vou agradecer tudo que Jesus tem feito por mim, tudo que ele deixou eu passar, pelo sim dele, pelo não, pelas vezes que ele se calou, porque tudo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. O segundo passo, eu já agradeci, não já? Tudo que Deus fez, adoração. Agora eu vou adorar. Eu vou dizer para ele, Senhor, eu reconheço o Senhor como meu suficiente Salvador. Eu reconheço a tua glória. Não existe outro além de ti. Esse é o momento que eu vou adorar ele. Estou lá no meu momento de oração. Então, para de ficar orando só aquela lista de supermercado. Jesus, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo outro, preciso daquilo outro, preciso daquilo outro. Amém. Deus abençoe. Aí, ó, que gracinha. A Lorena está estudando sobre oração. Então, é sobre isso. Ação de graça é o primeiro passo quando eu inicio a oração. Segundo, eu vou adorar Jesus. Adoração é tudo para ele. Não se perca nesse momento. É tudo dele, a glória é dele, é tudo para ele. Terceiro passo. Qual que é a oração? Confissão. Agora eu vou confessar as minhas falhas, os meus pecados. Eu vou confessar que hoje eu tive a oportunidade de falar a palavra dele, eu não tive coragem. Hoje eu tive a oportunidade de dizer não ao pecado, eu disse sim. Então, nesse momento agora, eu agradeci por tudo, eu adorei Jesus e agora eu vou confessar os meus pecados. Amém? Então, agora que nesse momento, então vai gerando, vocês vão vendo que orar meia hora não é difícil. É porque a gente fica sem norte, sem rumo, aí a gente perde as palavras e aí a gente não ora direito. Então, estou ensinando os passos de oração para a gente aprender e ter esse momento de relacionamento com o Senhor. O quarto passo, intercessão. Agora, na parte da intercessão, é o quê? É os meus pedidos, eu vou interceder pelas pessoas. Alguém pediu oração para mim, tem alguém doente na minha família, tem alguém passando por algum problema muito sério. Nesse momento, eu vou interceder. Oração de intercessão é uma oração muito séria, é muito forte essa oração de intercessão. Por quê? Eu vou orar agora por alguém que está passando uma prova muito difícil. Vou interceder, pedir oração para mim, eu vou interceder. Quando eu digo o nome dessa pessoa, que eu estou intercedendo por ela, significa o quê? Agora a luta daquela pessoa não é só dela. Agora eu entrei na briga. Entendeu? Então, quando nós paramos para interceder por alguém, nós estamos... por isso que muitas vezes eu falo assim, nossa, comecei a orar aqui, deu tudo errado. Nossa, as coisas apareceram do nada. Mas por quem que você está intercedendo? Qual é o tipo de prova que a pessoa está passando que você está intercedendo? Você precisa analisar tudo isso. E isso a gente vai aprendendo o quê? Maturidade espiritual. Intimidade com o Senhor. Tem momentos que você vai interceder por pessoas e o Senhor vai falar assim, olha, não quero que você ore por ela. Esse é a minha mão trabalhando na vida dela. Entendeu? Mas como que o Senhor vai falar isso pra mim se eu não tenho intimidade com ele? Aí eu tô entrando em quê? Em uma guerra que já não vai fluir. Por quê? Deus está trabalhando na vida da pessoa e eu tô lá intercedendo por ela. Então, as coisas não batem. Então, nessa parte da intercessão, eu preciso entender que agora eu estou colocando o quê? Como realmente um intercessor. Agora eu tô falando pra Satanás, ó, sua briga agora não é só com ela não, agora você vai brigar comigo também. Então, permaneça firme quando você estiver intercedendo por alguém. E entenda qual é a prova que a pessoa tá passando, porque a maioria das vezes o inimigo vai vir te atacar na mesma área que tá atacando a pessoa por quem você tá intercedendo. Então, presta bastante atenção, ora, buscando discernimento de espírito, pra você entender que, igual, toda quinta-feira das lives, teve até uma quinta-feira que eu não fiz live. Me disparava uma enxaqueca do nada. De repente, chegava à tarde assim, eu não conseguia nem abrir o olho. E a maioria das vezes, eu passava muito mal, tinha que vomitar e tudo. Quando foi hoje, eu já acordei com dor de cabeça.
Aí eu peguei, levantei, fiz café e eu falei, olha, em nome de Jesus eu repreendo essa dor de cabeça. Eu sei que essa dor de cabeça está vindo para mim não fazer a live. Então, Satanás, você ganhou esses outros dias aí que eu cancelei uma live, mas a partir de agora você não posso tá nem abrindo o olho, mas se eu conseguir abrir a boca, vai ter live. Então, se você quiser deixar essa dor de cabeça, quer assumir que essa dor de cabeça, rejeitei. Quando foi agora, não sei nem quando começou a dor de cabeça e quando parou também. Então, eu já acordei hoje com dor de cabeça. Ah, é falta de água, é calor. Tá, podemos dizer que pode ser tudo isso, mas nós sabemos que quando a gente vai fazer algo para o Senhor, tem luta no mundo espiritual. E a gente precisa ter o quê? Discernimento de espírito e entender quem está trabalhando. E dar ordem, porque você é a autoridade. A autoridade foi dada a você, a cada um de nós foi liberada a autoridade. O Senhor fala, eis que vos dou o poder e a autoridade. Então, nós temos, nós só não exercemos essa autoridade. Então, eu tenho a autoridade de falar, ó, Satanás, solta minha vida financeira, solta minha vida familiar, solta agora fulano, ciclano, solta a minha casa, solta a minha família. Eu tenho autoridade para isso. Só que nós ficamos o quê? Só tá amarrado em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Nós ficamos só aqui com escudo e nós não partimos para o ataque. Nós precisamos atacar. Nós precisamos mostrar que quem tem que ter medo é ele, porque nós estamos do lado daquele que já venceu, que já guerreou a guerra e nós estamos com a vitória na mão. Então quem tem que ter medo é ele. E às vezes nós agimos como que o povo de Deus, quando Josué e Caleb manda os espias ir lá na terra prometida, e eles não olham para o tamanho das frutas, ele não olha para a nobreza da terra, ele olha para os gigantes. Aí vem para Josué e Caleb e fala, olha, vai ser difícil conquistar aquela terra, porque lá tem gigante, tem isso, tem aquilo. Eles olharam para o quê? Para os problemas. E isso muitas das vezes acontece com a gente. A gente olha para os problemas, olha para o tamanho do confronto que nós estamos tendo com o inimigo e nós não olhamos para a promessa. Deus já tinha dado a promessa que eles iam desfrutar da terra, que manava leite e mel e que tudo era deles, porque Deus já tinha dado aquela terra por herança para eles. Só que os espias olharam o quê? Se Josué e Caleb tivessem ido na conversa dos espias, não tinham desfrutado daquilo que Deus tinha prometido para eles. Então, que nós venhamos tirar essa negatividade de dentro de nós e olharmos para as coisas que Deus já prometeu. Então, quando você for interceder por alguém, entenda, você está entrando em uma guerra. E quando você entra numa guerra, você está entrando o quê? Vai sofrer ataque. E você não vai ficar só no amarrado em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, não. Você vai posicionar como um guerreiro. Se o apóstolo Paulo vem falar sobre as armaduras de Deus para nós revestirmos, significa o quê? Nós não fomos chamados para ficar dormindo, nós somos chamados para a guerra, nós somos chamados para ser soldados. Então a nossa vida cristã não vai ser só um mar de rosas, vão ter confrontos. E nós vamos vencer como? Na palavra. Jesus nos ensina. No deserto ele venceu o inimigo como? Está escrito. Então nós precisamos conhecer a palavra para que nós possamos guerrear e ganhar essas guerras. Amém? Último passo da oração. Petição. É agora que entra a lista de supermercado. Agora você vai pedir. Tudo que você precisa, você vai pedir para o Senhor. Mas a petição é o último lugar. Entendeu? Primeiro eu vou agradecer. Segundo eu vou adorar o Senhor. Terceiro eu vou confessar os meus pecados. Quarto eu vou interceder por pessoas. E quinto, eu vou pedir. E último, eu vou pedir para o Senhor. E nesse momento, encerra a oração. Então, a nossa vida com Deus precisa o quê? Urgentemente ter este princípio. O que é? Palavra e a oração. São os dois pilares muito importantes. Eu falei do pilar da fé no começo, que é um pilar que nos confronta, entendeu? Às vezes a gente fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que é fé? O que eu preciso para adquirir fé? Entendeu? Tem vários questionamentos. Lá na apostila, é poderosa a apostila sobre fé. E se eu não tiver fé, eu não vou acreditar na palavra dele. Se eu não tiver fé, eu não vou acreditar que Jesus veio e morreu por mim e pagou
o preço, o alto preço. Se eu não tiver fé, como que eu vou parar o meu tempo e orar? Entendeu? Não tem como. Então, tudo é baseado na fé. Porque eu vou ficar falando com quem eu não tô vendo. Então, tudo é baseado na fé. Mas eu preciso o quê? Andar tudo junto. Um passarinho não voa só com uma asa. Ele precisa das duas para planear voos. Então, eu preciso estar com essas duas asas estruturadas, que é a palavra, oração. Amém? O ano tem 8.660 horas. Agora vem a pergunta para você. Dessas horas, quanto tempo você entrega para o Senhor de oração? Tá entendendo? Tanto que é forte. Então, ainda falo assim, nossa, hoje meu dia foi tão corrido, o tanto de horas que eu tenho, e às vezes 5 minutos eu acho que é demais para entregar para aquele que me resgatou, que me deu uma esperança de uma vida eterna. E eu acho demais 5 minutos estar com ele. Esses dias eu até falei com a minha filha, eu falei, você acha certo? Às vezes a gente acha muito difícil fazer as coisas para Deus aqui, mas tá doidinho para ir pro céu morar com ele. Como que eu vou morar na casa de um estranho? Eu pego aqui minhas malas, bato ali na casa de alguém, eu vim morar aqui. Nunca vi, nunca conversei, e aí eu quero morar na casa dessa pessoa? Tá vendo? A gente precisa refletir, é muito sério. Como que eu quero morar com Jesus se eu não tenho relacionamento com ele? Passar a eternidade no inferno eu não quero, mas me relacionar com Jesus quando eu estou aqui na terra, acho difícil. Então a gente tem que refletir sobre as coisas que nós andamos fazendo. Você vai orar individualmente, você vai orar com sua família, vai orar em grupo, então vai ter todos esses momentos. Eu vou orar sozinha sim, para gerar esse relacionamento e intimidade. Eu vou orar em família. Para quê? Para gerar, quando você começa a orar com alguém, gera um amor, um sentimento que vem do céu. Então, fica mais difícil ter confronto dentro de casa quando vocês oram tudo junto. A gente ora tudo junto em família. A gente tem um amor diferente, um relacionamento diferente. E aí os confrontos passam e não tem mais as brigas. Então, a gente precisa orar em família. Oração em grupo é o que vai orar. Quando a gente vai orar em grupo, vai gerando o quê? Intimidade, relacionamento com essas pessoas. Ah, vou fazer um grupo de oração aqui e toda semana a gente vai reunir para ler o versículo e orar. Quando você vai ver, essas pessoas vão estar aliançadas e vão estar mais fortes, porque sabe que quando passar por uma luta, tem um grupo lá que vão batalhar por ela, vai interceder em favor dela, entendeu? Então, por isso nós precisamos ter o nosso grupo de oração, nós precisamos orar em família e nós precisamos ter a nossa oração individual. Amém? Ficou claro para você a questão da oração, do relacionamento com Deus, como você deve orar, quais são os passos que você deve orar, o tanto de tempo que você deve orar, entendeu? E aprender a declarar a palavra, confessar a palavra. O que significa isso? Eu vou pegar a palavra e vou declarar ela sobre a minha vida. Não tá lá em... Um exemplo bem fácil. Salmo 91. Está escrito o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, não é isso? Então você vai pegar e falar assim, eu vou pegar a palavra, começar a ler e declarar sobre a minha vida. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente eu descanso. Quando você vai confessando essa palavra, vai aumentando a sua fé e você vai tendo certeza de que Deus está fazendo, que Deus está cumprindo, que Deus está segurando na tua mão. Amém? Então, essa é o estudo sobre oração. Para não ficar muito extenso, pra vocês não me ouvirem demais, eu fiz um resumo, mas lá tem 2 apostilas sobre oração. Tem lá uma só sobre os tipos de oração, explicando cada passo desse que eu falei, desse oração de ação de graça, adoração, confissão, explicando. Tem os salmos referente a cada um deles, que é para te instruir como deve orar. E tem a apostila falando as referências sobre oração,
os exemplos de Cristo nos ensinando a orar, mostrando o que acontece com quem ora, que cresce na intimidade, cresce na santificação, fica forte para enfrentar qualquer adversidade, entendeu? E preparado para cumprir a missão. Então, essa é a questão sobre oração. Na próxima live, nós vamos falar sobre comunhão mútua, que é o quê? A união da igreja, a comunhão dos santos, que é um pilar que nós precisamos edificar e que é muito difícil nos dias de hoje. Essa união, essa comunhão, porque hoje em dia tem muita rebelião no nosso meio cristão, né? Muitas pessoas, um querendo engolir o outro, e a palavra nos direciona a sermos diferentes, a termos comunhão uns com os outros. Amém? Então, eu quero que nessa lição de hoje, ela venha arder no teu coração. Se você está precisando de relacionamento com o Senhor, seja claro para Ele. Fala, Pai, eu preciso me relacionar, eu preciso orar, eu não consigo, eu não quero, eu não sinto vontade. Não precisa você esconder de Jesus. Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe que eu tenho tempo sim para orar, mas eu não quero orar. Então a gente precisa ser bem clara com o Senhor. E é nesse relacionamento, nessas conversas, nesse diálogo, que vocês vão vendo como é preciosa a presença dele. Que quando você começa até parece difícil, mas a partir de certos pontos você vai sentir falta, a necessidade de buscar a presença dele. Amém? Essa live eu vou baixar ela aqui e ela vai ficar lá no YouTube. Amém? Então, se você quiser acessar novamente ela, e mais uma vez lembrando que as apostilas estão aí no link. Eu vou fazer um post daqui a pouquinho e vou pôr o link que direciona direto para o Telegram, quem não conseguiu entrar pelo link da Bíblia. Amém? Eu agradeço cada um de vocês que esteve comigo nesse tempo e eu oro para que o Senhor venha fazer você crescer em estatura e graça diante dele, no conhecimento, e que você venha mergulhar em águas profundas de relacionamento com o Senhor, que cada dia o seu nível espiritual esteja maior, que a tua maturidade espiritual seja cada dia mais forte, amém? E que você seja canal que vai jorrar rios de águas na vida de outras pessoas. Você vai ser a multiplicação de azeite na vida de outras pessoas. E você vai ser a extensão das mãos do Senhor. Quando for ajudar alguém que está em necessidade, você vai ser o abraço do Senhor para a vida de outras pessoas. Você vai ser a palavra de vida, a palavra de correção. Você vai ser a continuação de Jesus na terra. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.